Agora na Jovem Pan Marília, Vida em Condomínio, com Marília Matos Castanheira. Está no ar Vida em Condomínio, uma iniciativa do grupo MC3 e da Jovem Pan Marília. Hoje o Vida em Condomínio está um pouquinho diferente. Sem Marília, sem Giroto Filho, mas com os Rodrigos da MC3 e ao meu lado, Laila Fiore. Bom dia, Laila. Bom dia, Coalise. A gente recebeu o pessoal aqui da MC3, Rodrigo Oliveira e Rodrigo Pereira. Quero ver os ouvintes diferenciarem. Rodrigo Oliveira, bom dia. Bom dia a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui na Jovem Pan para a gente falar sobre um assunto que a gente sabe que está na vida, cada vez mais na vida de todos, né? A vida em condomínio. E Rodrigo Pereira. Bom dia, Rodrigo. Olá, bom dia, tudo bem? Obrigado pelo convite, né? A segunda vez aqui participando. E representando a MC3 hoje, né, Rodrigo? Representando a MC3 nas questões tecnológicas, né? Então, vamos discorrer sobre esse assunto hoje. O que temos hoje aí pra gente abordar aqui no Vida em Condomínio desse sábado? A gente pode, começando por uns cases, né, atuais, né, Rodrigo? Sobre a transformação da vida da portaria presencial para parte da portaria remota, né? Que sempre nessas andanças aí, há mais de 20 anos trabalhando com essas implantações, nós sabemos que existem ainda certas resistências, né? Ocorre muito transição de portaria presencial para remota ou é assim, inaugurou um condomínio novo, aí o condomínio já vem com a portaria remota. Mas há também transição de portaria presencial para remota? Acontece? Sim. Há pelos indicadores, né? Como nós também trabalhamos nas questões de facilities. Então, às vezes, o condomínio, na sua grande maioria, na verdade, é por uma questão de economia. Isso que eu ia perguntar, a questão econômica. E os novos condomínios, as incorporadoras já têm feito, né? Não na sua grande maioria, mas eu acho que isso é um cenário aí para os próximos anos. Alguma das já tem entregue os condomínios na dinâmica estrutural para a portaria remota e não mais para o porteiro físico, né? Então essa transição, ela vem acontecendo aqui no interior do estado de São Paulo de forma homeopática, mas eu tenho percebido que em um ritmo cada vez mais acelerado do que as grandes cidades. E existe um receio da população ainda, dos moradores de condomínio? É um problema? Esse receio ele é natural, né? Porque toda vez que a gente muda a sistemática de algo que já vem há anos, né? Que é a portaria presencial, é normal as pessoas sentirem um certo receio, uma insegurança, porque tudo é novo, mas a tecnologia de segurança hoje, ela vem mostrar que é possível ser implementada e garantindo aí um gerenciamento de acesso e uma segurança para todos os moradores, né? Mas a gente sabe que existe um pouco dessa insegurança, um pouco dessa fase de transição, mas é natural isso, depois de feito, os moradores eles acabam aceitando e vendo que realmente é muito importante a gente acompanhar as tendências e seguir aí com tecnologia em segurança. Acredito que é um desafio, né, Rodrigo Pereira. Fazer essa transição de um condomínio que tenha a portaria presencial mudar para remota. Isso como é um desafio mesmo? É difícil? É um desafio principalmente para aqueles que já têm um tempo já, né? Tem alguns condomínios na cidade de Marília, pela idade de Marília, tem alguns condomínios bem antigos e às vezes a portaria é orgânica, né? A portaria orgânica é onde o funcionário ele é registrado pelo PJ do prédio, diferente de uma terceirização. Existe um pouco mais de dificuldade nisso, porque os moradores eles acabam se acostumando com o porteiro. Porque como a gente participa, né, de inúmeras assembleias e a gente ouve muitas das dores, existe o problema de você se familiarizar muito com o porteiro e o porteiro passa a fazer muitos favores particulares, né? E quando você vai com a tecnologia... Tem. Dá uma ligadinha lá pro seu Antônio. Quantas vezes eu não pedi pro porteiro guardar minha bolsa, que eu tava com preguiça de subir. Sim. E esses favores, muitas vezes, lógico que são favores e é uma delicadeza que eles fazem com os moradores. Claro. Só que a gente precisa pensar que quando eles fazem isso, eles estão mudando o foco deles. É verdade. E muitas vezes é o momento onde ele muda o foco para fazer um favor e aí deixa o condomínio desfavorecido em segurança, né? E é aí que os criminosos agem justamente nisso, num favor desse que a pessoa, né? Os caras têm as manhas, né, Rodrigo? Sim. Vamos aproveitar disso pra gente pegar ele, né? Acaba sendo, né, um fator também, né, que colabora, né? Exato. Eles sabem porque na área de segurança pública tem aquele modus operandi, né?
que a polícia usa. E o bandido também usa o modus operandi. Sim. Então, de repente, ele sabe que em determinado horário o porteiro ele fica mais ausente da guarita, que não é para estar, né? Porque a guarita é um lugar para estar guarnecido, guardado. Então a gente encontra um pouco de resistência, não em relação ao colaborador, sabe? Porque nós temos facilities também. Então nós temos algumas situações que logo mais a gente vai narrar, que a gente está substituindo um local de portaria física da nossa prestação de serviço pela portaria virtual remota. E as pessoas se preocupam até com a vida profissional do porteiro que estava Sim, lá. Nós, enquanto grupo MC3, nós realocamos esses profissionais. Que legal. Isso é importante, isso eu sempre falo nas assembleias, porque sempre tem aquela pessoa que acaba fazendo essa pergunta, e eu acho extremamente pertinente, Sim. né? Porque ela tá ali com o porteiro, gerou um vínculo, uma vida, 10, 15, tem lugares que nós vamos substituir porteiros de 20 anos no prédio, Nossa. 25 anos. E as né? perguntas vêm assim, né? E o seu Zé, o que vai acontecer Exato. com ele? Se vocês vão mandar ele embora, ele não trabalha aqui faz tanto tempo, né? Porque às vezes a pessoa viu as famílias crescerem, né? Ter filho e tudo mais. Exato. E daí, como que é feito esse remanejamento aí? Dentro da empresa, ela é feita pelo pessoal da Facilities, né? No nosso caso, o Fábio, que é o gestor da Facilities nossa, ele já realoca. Então, houve a assembleia, houve a aprovação, realmente fechou, né, a questão contratual, já começa a movimentação, sendo este porteiro pertencente ao grupo MC3. Claro. Mas tem casos também em que ele se desliga do orgânico, porque eles vão ter que mudar. A mudança, a assembleia é a maioria. Às vezes uma minoria não quer, mas a maioria entende, né, o que o Rodrigo comentou sobre essa questão dele sair da portaria, fazer esses favores. Então, por um favor particular, ele acaba colocando em risco a coletividade. Porque o condomínio é coletivo, né? Sim. O condomínio a gente já tem que ir com o pensamento de pensar numa forma coletiva. Então, atenção a você, novos moradores aí que queiram morar em condomínio. Se tiver uma mentalidade de pensamento individualista nas decisões, do que acha melhor, continue morando em rua aberta. Não vá para condomínio, que condomínio é o coletivo. As decisões, elas são coletivas, né? Com certeza. Mas essas transições, elas, no que nos... seja a nossa responsabilidade, isso é feito de maneira gradativa, o profissional é realocado, e na maneira orgânica, como eu estava falando, é feito, né, houve o desligamento, a gente vê a questão se tem como absorver o profissional para uma outra portaria, um outro condomínio, uma vez que também é um profissional experiente, mas aí pela minha experiência, um detalhe também importante, às vezes as pessoas passam anos com um porteiro, e quando ele passa, de repente, por uma empresa, por um departamento pessoal, num bate-papo, nos testes, ele é um excelente zelador, por exemplo. E a gente realoca ele para uma outra função que ele se sente até melhor, mais útil, mais prestativo. Né? Legal. Antes da gente falar um pouquinho dessas duas mudanças que a MC3 trouxe, eu queria que vocês explicassem para os nossos ouvintes o que é essa tecnologia da portaria remota, como que ela funciona. Talvez a gente começou a falar sobre portaria remota, mas tem gente que às vezes nem sabe o que é portaria remota. Né? Exatamente. Então, portaria remota é um sistema de gerenciamento de acesso de forma remota, ou seja, nós temos uma base que está centralizada na nossa sede e essa base ela atende vários condomínios, né? Não é exclusivamente de um condomínio, ela atende vários. E o que acontece? Toda vez que alguém aperta o interfone no condomínio, esse interfone toca na nossa base. Não tem ninguém presencialmente naquela portaria do condomínio, está à distância. E esse atendimento ele é feito todas as tratativas de gerenciamento de acesso, se é um visitante, se é um prestador, se é alguém que está autorizado ou não, né? Então é feita uma autorização com o morador. A partir do momento que se faz essa autorização e se vê que realmente o acesso está autorizado, é feita a liberação. Tudo isso de forma remota, tudo à distância. Então o portão, muitas vezes ele é motorizado, o portão ele vai abrir sozinho, a pessoa vai acessar o condomínio, o portão vai fechar. Então tudo isso é feito um gerenciamento pela nossa equipe. Então a gente garante a segurança à distância num gerenciamento de acesso. Então a portaria remota nada mais é de que um atendimento à distância de uma portaria que está, às vezes, distante até em outra cidade. Porque nós temos cases e condomínios que nós atendemos fora de Marília. Então a gente consegue, daqui de Marília, da nossa base, atender, por exemplo, um condomínio que é cliente nosso que está em Adamantina.
né? Então a pessoa chega na Adamantina, aperta o interfone, toca aqui, a gente atende, faz todo o gerenciamento, todas as tratativas. É importante frisar que são pessoas reais atendendo. É isso que eu ia perguntar agora. Quem faz esse atendimento? Sim. Nós temos uma equipe de atendentes, né? E essa equipe ela é 24 horas, a portaria é 24 horas. E a gente tem ali momentos de pico, que são momentos onde você tem mais delivery, mais visitas, né? E tem momentos de mais tranquilidade durante as 24 horas do dia. Mas a portaria é 24 horas. Se alguém chegar de madrugada num condomínio com portaria remota, vai ser atendido do mesmo jeito. Todas as tratativas serão feitas de segurança da mesma forma. Então, assim, a portaria remota, ela traz tecnologia, traz segurança e o mais importante de tudo isso, ela traz uma redução de custo para o condomínio, que hoje a gente percebe que também é uma das buscas que os síndicos e os moradores procuram, né? Para poder economizar nos custos do condomínio e de repente investir em outros itens que de repente o condomínio precisa. É isso que eu ia questionar. Quando você contrata esse serviço, você é literalmente um contrato com uma outra empresa. Você não está contratando uma pessoa em si, CLT. Então isso acaba gerando uma economia e uma garantia de serviço o tempo todo, né? Ali. Sim, 24 horas, né? E aí, como são equipes que se alternam no atendimento da nossa portaria remota, sempre quem tá ali vai estar, assim, dando o seu máximo no atendimento, não vai estar cansado, né? Como é o caso, de repente, de um porteiro que tá ali fisicamente, chega, de repente, em um horário mais noturno, assim, onde não tem tanta movimentação, de repente a pessoa ela já vai relaxando um pouco mais, né? Portaria remota não, a pessoa tá ali atenta nas 24 horas. Rodrigo Pereira, você acha que vai acabar a portaria presencial nos próximos anos? No meu convite anterior eu fiz esse comentário, o Giroto me fez a mesma pergunta. Eu acredito que a presencial, o porteiro ele vai parar de ser esse profissional dentro da guarita. Eu acredito que esse profissional, o porteiro, ele vai ter que se qualificar para um vigilante armado, sabe? É um profissional que ele vai ter que ir ali defender aquele patrimônio, né, para qual ele foi contratado, porque o porteiro ele tá ali para controlar o acesso, né, para restringir o acesso. Então esse profissional, eu acredito que ele vai ter que passar por uma qualificação, se tornando um vigilante, algo do tipo, para caso haja um interesse daquele local, porque aqui nós estamos falando de indústria, né, a aplicação da portaria remota, ela não se restringe a condomínio tão somente, né, eu posso colocá-la numa empresa, numa indústria, né, isso daí um consultório, como um atendimento. Legal, né? Eu não tinha pensado exato, né, nessa parte, né, quando a gente fala em portaria remota, a gente já, né, a minha cabeça já vai pro... Exatamente. Prédio, condomínio. Não tinha pensado nessa área. Não necessariamente. Inclusive, a gente tem cliente que tem clientes... Nós temos clientes de prédios comerciais. Então, a gente tem um prédio comercial com portaria remota, que a gente faz toda a tratativa e liberação de forma remota para clientes das salas comerciais daquele condomínio. Isso é bem legal, né? Porque às vezes a recepcionista tá atendendo um outro cliente naquele momento, então ela meio que perde ali, aperta o botão para abrir e tal. Então, e só finalizando em relação à parte do porteiro, né? Ele vai ter que passar por essa transição profissional. Então esse porteiro ele vai se qualificar porque existem condomínios que eles fazem a junção de ambos. Nós temos um agora, inclusive, nós iniciamos a implantação na segunda-feira, que ele é um condomínio vertical, antigo, né? E vai haver momentos em que o porteiro vai trabalhar conciliando o sistema com ele. Então esse local ele vai ter portaria em determinado horário, virtual, e em outro determinado horário comercial vai haver o porteiro físico mais os equipamentos. Entendi. Né? Porque senão fica assim, vai acabar o porteiro? Vai, não é que vai acabar, é como toda melhoria profissional, é como toda mudança profissional, a gente tem que se adequando, então esse porteiro ele vai ter que ter um pouco mais de destreza tecnológica, não vai passar a usar mais a planilha para escrever nome, RG, a caneta. Eu ia falar, né? Os poucos que ficarem, porque eu acredito que ainda vai ter um ou outro que vai fazer questão de ter esse profissional. Exato. Vai ter que fazer exatamente isso, né, Rodrigo? Se adequar às tecnologias, né? Se adequar, saber acabar com a pranchetinha do... Exato, né? CPF. Exatamente. Porque telefone. Porque a portaria remota, o pilar dela é a prevenção, né? Quando a gente fala de tecnologia, a gente tem que entender que é muito fácil eu ter uma tecnologia, 500 câmeras dentro do condomínio, para filmar depois que entrou. Não existe muita lógica nisso. Eu quero ter uma imagem perfeita de quem entrou. Né? Em termos de planejamento estratégico de segurança, você tem que conter as pessoas que vão entrar. Você tem que dar ênfase no seu acesso. Porque depois que entrou,
você pode ter 2, 3, 4 câmeras, alguma vai filmar, mas depois que entrou o risco é bem maior, né? Então no controle de acesso, o grande pilar é a prevenção. E o controle de acesso da portaria remota, ele traz o que antigamente não se tinha muito, que é o controle do acesso efetivo. Então hoje, com o sistema da portaria, independente do horário, houve uma reclamação pontuada para o síndico, olha, eu tô com um problema aqui no meu condomínio, né, 2 horas da manhã, um som muito alto, o síndico entra no aplicativo, ele tem um aplicativo de uma forma mais abrangente, ele consegue ver os relatórios de quem entrou, quem está lá. Então os relatórios, os registros, eles são, eu não vou dizer 100%, né, porque 100% é uma margem muito alta, mas 99,9%, que em relação à planilha, à pranchetinha anterior e à caneta, o controle de acesso feito dessa maneira tecnológica, ele tem um relatório bem mais assertivo, né? Então, essa é uma nuance também que acompanha bastante o relatório. Rodrigo Pereira e Rodrigo Oliveira aqui no Vida em Condomínio. A gente precisa fazer um rápido intervalo em 100,9 e no YouTube, mas já já a gente volta. Como você se sente hoje? Pode parecer uma simples pergunta, mas é o início de algo transformador. Ao falar, novos caminhos se abrem. Compartilhar o que sente é abrir espaço para o acolhimento. Nós da Unimed acreditamos na força de cada conversa. É o primeiro passo para estar presente com equilíbrio e bem-estar. Unimed, presença que transforma. Pode chegar e entrar, sinta-se em casa. Aqui a mágica faz acontecer. Grande momento, seu carro e você. Pra ter o brilho no olhar, vem pra Comasa. É bem mais fácil fazer negócio, sempre com você. Vem pra Comasa, a pioneira que evoluiu com você. Comasa, 60 anos. Vem pra Comasa. Pós-graduação Unimar 2025. Escolhas que moldam o futuro. Especializações, mestrados, MBAs, doutorado. Inscreva-se unimar.br. Chega um momento em que seu lar precisa refletir as suas conquistas. A 4ª fase do Vale do Canaã Aqua Clube acaba de chegar, com lotes limitados e exclusivos para quem escolhe viver o melhor. Beleza, exclusividade e qualidade de vida em um só lugar. Vale do Canaã Aqua Clube. Sua conquista, seu lugar. Experiência que te faz mudar. Na Unimagem Esmeralda, cuidamos da sua saúde com horários flexíveis para sua comodidade. De segunda a sexta, fazemos ressonância magnética até às 23 horas, ultrassonografia até às 20 horas e aos sábados o atendimento é até às 13 horas. Oferecemos também os exames de tomografia, mamografia, raio-x e muito mais. Para beneficiários Unimed, contamos com um ambiente acolhedor, estacionamento gratuito e uma equipe qualificada. Agende pelo telefone 14 34340300 ou pelo nosso novo WhatsApp 14 998676674. Repetindo, 998676674. Estamos na Rua dos Topázios, 55. Unimagem Esmeralda. Saúde, qualidade e comodidade. Você já parou para pensar quanto você gasta todo mês com energia elétrica? E se eu te disser que há uma solução para reduzir esses custos, garantindo mais economia e conforto para a sua família? Com a JDP Energia Solar, você pode economizar até 85% na sua conta de luz. Oferecemos sistemas on-grid, off-grid e híbridos de alta eficiência. Faça já seu orçamento com a JDP Energia Solar. Ligue 14 99888 7445. Com mais de 40 anos, a PPA é líder de mercado em soluções para segurança na América Latina. Referência em inovação, seu portfólio tem mais de 4.000 itens de segurança, incluindo portões, portas e janelas automáticas, cancelas, portas de enrolar, cortinas automáticas, controle de acesso, câmeras, sistemas de alarme e muito mais. É ela quem faz os automatizadores mais velozes do mundo com o selo Jetflex. PPA, tecnologia que move o futuro. Como você se sente hoje? Pode parecer uma simples pergunta, mas é o início de algo transformador. Ao falar, novos caminhos se abrem. Compartilhar o que sente é abrir espaço para o acolhimento. Nós da Unimed acreditamos na força de cada conversa.
É o primeiro passo para estar presente com equilíbrio e bem-estar. Unimed, presença que transforma. Você está ouvindo Vida em Condomínio. De volta com Vida em Condomínio, uma iniciativa do Grupo MC3 com a Jovem Pan Marília. Hoje recebendo Rodrigo Oliveira e Rodrigo Pereira, da MC3. A gente estava tendo um papo aqui sobre a questão de portaria remota, novidades, mas vocês estavam comentando pra gente que existem 2 cases interessantes aqui pra gente trazer pro público. Isso, a gente tem 2 cases recentes de implantação que fizemos, né? Cases esses que a gente pensou em falar alguma coisa sobre eles, porque eu acredito que muitas pessoas têm dúvidas ainda com relação ao empreendimento que, por exemplo, esse que foi entregue recentemente. Uma incorporadora nos procurou, é um empreendimento que foi feito a guarita presencial, para se ter um porteiro presencial. Estruturalmente, ele está pronto para um porteiro presencial. Só que conversou com a administradora e falou, poxa, e se a gente tivesse um projeto de portaria remota, o que vocês acham, né? E esse projeto ele foi montado, nós montamos o projeto, foi levado sim em assembleia e foi aprovado, né? Então, aprovado a portaria remota, nós entramos com toda a parte tecnológica de gerenciamento de acesso. Então a gente fez as adaptações necessárias, motorização de portões para motores que são compatíveis com o sistema de gerenciamento de acesso remoto, faciais, sensores, uma série de implementos tecnológicos para gerenciar o acesso do condomínio, garantir segurança aos moradores. E é um condomínio de casas, né, um condomínio recém-entregue, novo, sem moradores, então a gente começou do zero lá e a gente fez um projeto bem bacana. E o Rodrigo, que fez esse projeto, acho que pode falar um pouquinho sobre todos os implementos que nós fizemos de gerenciamento de acesso e segurança. Antes da pergunta aqui para o Rodrigo Pereira, o Rodrigo, você falou aí que foi construído o condomínio com a estrutura para receber a portaria presencial e chegou na hora o pessoal mudou. Uma dúvida, agora é uma dúvida também. Quando a incorporadora constrói aquele empreendimento, já é definido se aquele empreendimento vai ter a portaria presencial ou remota? Quando a pessoa vai comprar? É isso, e ela já compra sabendo disso, ó, portaria presencial, portaria remota. Ou isso não é de... Não. Eu acho que na fase de lançamento, né, da incorporadora, eles não se preocupam tanto com isso, porque, como o Rodrigo já falou, isso é decidido pela coletividade, né? Quem vai morar lá que vai decidir. Entendi. Isso. Então vocês são contratados quando o pessoal vai morar lá. Exato, aí que vai ser a MC3 vai ser contratada. Como nós fazemos também a questão da administração, então nós já havíamos vindo administrando, né, essa entrega, porque toda entrega de condomínio tem uma vida ali 4, 5 meses antes de efetivamente se entregar a chave. Exatamente. Então a incorporadora nos procurou. Há uma preparação. Exatamente. Então, porque o condomínio ele não tem CNPJ ainda, né? Exato. E alguém precisa iniciar a vida do condomínio, né? E o Grupo MC3 tem uma expertise nesse sentido de fazer a assembleia de implantação, que é a primeira assembleia, constituir a vida do condomínio no sentido de CNPJ e tudo mais. E isso normalmente ocorre quanto tempo antes dos moradores se mudarem efetivamente lá pro prédio? O bate-papo é questão de quase 1 ano antes da entrega. É mesmo? Já começa a se assuntar, porque eu tenho uma parceira, né, que trabalha comigo, a Solange, e ela atendeu especificamente esse condomínio, e conversando com ela, ela falou, nossa, eu tô conversando com ele há 8 meses, mais ou menos. Então, até realmente as coisas acontecerem, leva-se um período, até mesmo porque as incorporadoras, elas querem empresa sérias, né? Porque toda incorporadora que entrega um condomínio, né, essa é a sensação que as incorporadoras, os proprietários têm. Por mais que ela entregue, a partir dali, a responsabilidade daquela questão administrativa, a vida do condomínio é dos moradores. Todo e qualquer problema posterior à entrega das chaves acaba respingando na incorporadora. Certo. Os moradores conciliam. Então, elas têm que ter uma empresa muito séria fazendo essa questão da administração e principalmente a portaria, porque a grande maioria dos moradores concilia aquele certo local, certo condomínio, e aí foi a incorporadora que escolheu a empresa, então vai atrelando os nomes, por isso da importância de uma empresa. Peço perdão pro Rodrigo Oliveira. Rodrigo Oliveira, passa então agora a pergunta novamente pro Rodrigo Pereira, depois dessa consultoria minha particular aí. Não, tranquilo. Na verdade, o que eu ia pedir pro Rodrigo elencar são todos os dispositivos que nós colocamos lá, nesse empreendimento. Aqui em Marília, para garantir o gerenciamento de acesso e o acesso seguro dos moradores, né? Então, se você quiser falar tudo que a gente fez lá, acho que é importante. Sim, lá nesse em específico, são casas, né, que nós chamamos de horizontais, né, tem as verticais e as horizontais. Aí o estudo tem que ser desde o início lá, da questão de o número de moradores, o fluxo de acesso. Então,
Feito isso, nós partimos para os equipamentos em si. Hoje, né, como nós estávamos aí conversando, os faciais são os equipamentos mais tecnológicos, né, que tem atualmente, e devido à sua versatilidade e à sua assertividade. Porque hoje um equipamento de reconhecimento facial, eu posso também aproximar um chaveiro, eu posso fazer a biometria, né, digital no mesmo equipamento. Então, hoje, fazendo com o facial, você está num avanço tecnológico, né? Você tá atualizado. Tem muitas atualizações desses Os sistemas? Dispositivos possuem, sim, algumas atualizações de som, né, do áudio, porque isso é muito importante, porque a hora que você chega e você toca um interfone, tem que ter aquela qualidade do áudio, né? Então, esses equipamentos, eles passam por essa modernização, assim como a leitura da face. Então, nesse caso em específico, nesse condomínio, nós decidimos fazer no acesso facial, porque o facial, em relação ao software que nós utilizamos também, isso é importante lembrar, que as empresas que trabalham com portaria remota, os equipamentos, a grande maioria, os que são sérios, conhecem os que são bons, né? Os equipamentos. Mas o mais importante que aponta é o que gerencia isso, que é o software que nós utilizamos. Porque hoje você consegue enviar um convite facial para que seja feita a leitura através do facial do condomínio. Então, nesse condomínio em específico, e veja bem, a gente está falando de um condomínio pequeno, eu estou me referindo aí a 43 unidades. Olha só. Pequeno, né? Que tem uma tecnologia que muitos outros condomínios não possuem para acesso, né? Então, para você ver como que é viável, né? E lá nós temos também a questão da redundância, da leitura da tag veicular, né? E automação, como o Rodrigo bem comentou, dos portões. E fora que toda a implantação de portaria remota, dependendo da extensão da portaria, o número de acessos, nesse caso existe um pedestre e 2 veiculares. Simples. Mas às vezes tem condomínios que a gente tem 11 acessos. Tem 3 só para serviço, 4 para morador. Então, o interessante disso tudo é você conciliar a melhor tecnologia, mas para a necessidade do condomínio, entende? Para que eles possam rodar. Porque se existe uma coisa ruim nas implantações, é ter uma experiência ruim. Né? E para aqueles que nunca tiveram contato com uma portaria remota, eles terem essa experiência ruim no início, é muito complicado, né? Sim, com certeza. E a questão veicular, essa é bem legal, né? Porque você não precisa ficar andando com aquele controlinho, às vezes só tem um controle. Esqueci o controle. E tem 4 pessoas na casa. Isso, exato. Exato. Aí você falou um ponto importantíssimo. A facial, ela é intransferível, né? Então nós vínhamos aí de controles de acesso à base de senhas. Aí você passa pra todo mundo. Eu não vou falar uma senha, porque de repente, né, pessoas vão, mas é uma combinação numérica de 4 números, 6 números no máximo. Então, às vezes a pessoa vai lá, tenta lá meia dúzia de vezes uma combinação numérica de 4 números e tem um acesso, porque alguém colocou aquele número também. Já o facial é intransferível. A senha o chaveiro tag, que é aquele azulzinho, também é transferível. Já o adesivo veicular e a facial, o adesivo é fixado no veículo e ele tem aquele sisteminha lá que nós chamamos de casca de ovo, né? Uma expressão que quando você vai remover ele quebra, propositalmente para não haver furto, né? A gente pode observar e nem lá. Compartilhamento, né? Para ninguém compartilhar. Para ninguém compartilhar ele, né? Para haver o furto, alguém usa minha tag lá, pega lá. Exato. E o facial, né? A gente vê pessoas aí e sem rosto não entra. Então o facial ele tem uma assertividade muito grande e as empresas de controle de acesso, Hikvision, Zecateco, Darrua, empresas grandes, empresas sérias, elas vêm cada vez mais melhorando a questão do acesso no facial. Então elas decidiram que em termos de controle de acesso hoje o que tem mais investimento é a questão da face. Do facial. Sim. Pensando nas tecnologias que o Rodrigo está colocando pra gente, também valoriza para o comprador do imóvel? Porque, por exemplo, eu adquiri um imóvel desse case que vocês estão falando. Já vem com todo esse sistema. Aí quando eu for alugar ou for vender, isso valoriza. Com certeza, né? Você tem aí algo atualizado, né? Algo que é uma tendência. Então, para quem é um investidor que às vezes comprou uma casa nesse condomínio, não para morar, mas para de repente para alugar ou de repente para posteriormente vender, ele vai ter aí um valor agregado muito maior no empreendimento, né? Porque é um empreendimento que está seguindo tendências de segurança e com todas as facilidades que o gerenciamento de acesso oferece. A MC3 deixou de ser só uma administradora, né, e passou a cuidar também dessa parte de segurança, né? O que vocês entendem aí que pode vir aí de novidade?
Algo assim que hoje parece distante, mas que em breve teremos aí comum nos condomínios aí, Rodrigo. O que você imagina? Eu acredito que na questão de segurança eletrônica, porque a gente estava falando sobre controle de acesso, aí tem a questão do monitoramento, que são as câmeras em si. Eu acredito que uma coisa que tem chego, a gente percebe, porque como nós somos aqui no interior do estado, né, de Marília, as coisas vêm São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Prudente, aí começa a chegar em Marília. Sim. Pelo menos nas questões de mudanças comportamentais, eu vejo dessa maneira, que eu já residi muito em São Paulo. Então a gente sempre pega aquilo que já foi massivo numa capital, acho que devido também a periculosidade, né? Então lá tudo é testado, tudo é feito. Mas eu acredito que um equipamento que vai vir não somente para condomínios, mas para ruas, bairros, assim, comunidades, é uma torre de monitoramento. É uma torre compartilhada de monitoramento. É algo que nós participamos das feiras internacionais de segurança, né? Realizadas em São Paulo, lá, Exposec. Que hoje em São Paulo já é uma realidade. Em São Paulo já é uma realidade e que, inclusive, a última foi a 34ª feira. Já são 34 anos consecutivos da Exposec. 32ª, se eu não me engano. E essa torre, porque essa torre ela é comunitária. Então eu posso muito bem instalar na nossa rua essa torre e compartilhar as imagens com os demais moradores. Que legal. Eu posso fazer isso no condomínio, nessa questão de segurança. Eu acredito que é o que nós vamos aí perceber nos próximos meses em relação à questão do monitoramento da segurança. Você falou que uma coisa que realmente é uma realidade, né? Marília, ela tem uma cidade de um porte aí de 240 mil habitantes, né? Mas assim, a gente tem muita coisa de interiorzão mesmo, né? Ainda tem. No dia que veio o governador Tarcísio aqui, tinha os policiais, eles entraram para tomar café, a gente ficou conversando um pouquinho, e um deles trabalhou muito em São Paulo, Sorocaba, e ele falou assim, rapaz, quando eu conto para as pessoas que as pessoas em Marília andam com o celular na mão, na rua, que ainda tem isso, eles não acreditam, né? Então, acaba por conta dessa... Eu até comentei com ele, Marília tem um índice de criminalidade baixo, né? Ele falou, realmente, o que a nossa jornalista editora aqui, todo dia, o que são as notas que a gente dá de polícia aqui? Foi preso com droga aqui, droga. Mas é difícil ter, né, algo assim, graças a Deus, né, que continue assim. Mas é uma realidade, né, Rodrigo? Investimento nessa parte de segurança vai ser cada vez vai ser o que vai fazer a diferença, né? Isso, eu trouxe até uma informação que é da Abrainc, que é a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. O item segurança, ele fica em segundo lugar na compra. Olha, ele só perde para localização. Olha isso. Né? Então, é um índice bem alto, né? Então, existem vários, bastante. Né? Quando a gente fala lá, proximidade com postos, proximidade com supermercado, proximidade, facilidade de acesso a metrô ou a ônibus, no nosso caso aqui em Marília, a segurança é o segundo item mais buscado na compra do imóvel. Legal. Só perde para localização. Muito legal. Vocês também falaram que tem um segundo case, né? Também é daqui de Marília? Também é de Marília, um case de um prédio vertical, né? E é um prédio antigo. E isso vem desmistificar aí a preocupação que às vezes, mas eu moro num prédio antigo e é possível ele ser adaptado? É possível ser adaptado, sem problema nenhum. É feitas as adequações necessárias para transformar aquela portaria que foi projetada no passado para presencial para algo virtual hoje, né? Então a gente tem esse segundo case, que é um prédio antigo da cidade, onde nós fizemos também toda a adaptação, montamos um projeto, e ele é um projeto um pouco mais complexo, por quê? Porque tem muitos acessos, então o número de faciais já é um pouco maior e tudo mais. Tem a parte de garagens, então tudo isso tem que ser tudo gerenciado, né, para garantir segurança. Então é um prédio também mais antigo e que é possível ser feito. Então é um case que a gente sempre fala, que às vezes as pessoas se preocupam muito em, mas meu prédio não foi projetado para isso. É possível sim, dá para fazer. Uhum. Exato, e esse é bem interessante para você ver a versatilidade que eu falei, né? A gente está num horizontal que foi entregue há dias, rodando a remota, e a gente está fazendo uma implantação num prédio que eu acredito que tenha mais de 20 anos, 25 anos. Caramba. Em Marília. E tem as pessoas que residem já naquela questão com o porteiro. E lá sempre vai haver essa resistência, né? Vai da empresa mostrar como vai funcionar a tecnologia, tirar aquela insegurança que a pessoa... Porque tem pessoas que são menos tecnológicas, né? Então tem gente, por exemplo, eu não conheço, né? Mas tem gente que não usa celular, por exemplo. Não tem celular. Verdade. Né? Deve ter um ou outro que não tem celular. Então, e não precisa nem ser de idade. Pode ser por questão de não quero isso, né? Mas nesse prédio em específico, teve essa resistência de início. Lá, diferente do que eu comentei anteriormente, eram 5 faciais para validar o acesso. Nesse são 11 faciais.
Nesse tem uma dinâmica um pouco diferente que nós criamos também, que é em relação a caso de repente alguém entre, por exemplo, pela área veicular, os elevadores também só são acessados pela face. Que legal. Então, de repente... É isso que eu tinha perguntado, isso que eu tinha pensado, né? Às vezes a pessoa, se tá com o carro, né? Porque e entrou, tem essa questão do elevador aí. Tem essa questão, porque muitos se preocupam, às vezes, com a área da guarita. As pessoas vão entrar por ali, mas o maior índice de roubo, né, que é essa questão de coagir, chegar junto, é sempre pela área veicular. Então, você tá entrando no seu condomínio, entrou alguém ali, você nem percebe. Sim. Ainda mais aquele estacionamento que tem aquelas luzes que vai acendendo e apagando conforme o carro movimenta, a pessoa fica ali no escuro, espera você subir no elevador, os elevadores vão dar direto na porta dos apartamentos, né? O elevador é a porta da nossa casa. As pessoas esquecem disso, né? Porque o elevador é a porta da nossa casa, é ele que nos leva direto para o nosso andar. Então, nesse prédio em específico, nesse local, vai haver a inserção dos faciais nos elevadores e também na porta corta-fogo. Né? Nossa, lembrando que escadaria... lembrando com que todas as permissões, tá, da questão, como eu falei, corta-fogo, tem a questão das normativas, questões bombeiro. Então, quando os equipamentos têm no break, abertura com energia auxiliar, é permitido, tá? Então, deixar isso claro. Que legal, que legal. Estamos caminhando pro final, né? Foi rápido, né? Pro final do nosso Vida em Condomínio, hoje sem Marília Castanheira. Acho que pela primeira vez, né? Pela primeira vez, sem Marília. Sem o Giroto. Mas foi muito legal. Foi muito legal o papo aqui com os Rodrigos. Os Rodrigos. Alguma coisa pra deixar aí pra esse final? Uma coisa que ficou sem a gente comentar? Eu acho que é aí, só Rodrigo? importante a gente sempre ressaltar o seguinte: o Grupo MC3 ele tá há 15 anos no mercado, né? A gente completou 15 anos em 2025 e a gente sempre buscou e a gente é pautado pela excelência em tudo que fazemos, né? Então a gente, quando traz essa questão da tecnologia, a gente sempre traz a responsabilidade por trás de tudo isso, de fazer algo sempre em busca do conforto dos moradores, que é o que a gente sempre debate aqui nos nossos programas Vida em Condomínio, é essa, né? É a questão de morar bem, de viver bem em coletividade, né? Então, esse assunto que a gente trouxe hoje sobre tecnologia é relacionado à segurança, mas visando, logicamente, a boa convivência, a segurança nos condomínios, né? Então, nós, Grupo MC3, estamos preparados para isso. Temos no nosso hall de serviços, além da portaria remota, a gestão de condomínios e também a parte de facilities e terceirização de mão de obra, que eu acho que é bacana a gente sempre reforçar isso, porque como há muito tempo a gente sempre foi somente uma administradora, as pessoas associam muito a gente à gestão de condomínios apenas, mas não, a gente é uma administradora completa. Nós temos também a parte de facilities, terceirização de mão de obra e a parte de tecnologia e gerenciamento de acesso com a portaria remota. E para quem tiver interesse em conferir mais um pouquinho sobre a MC3, tem o site, Instagram? Tem o Instagram da empresa, Grupo MC3 Marília, lá a gente posta as novidades, tendências. Recentemente, foi até o último programa que nós tivemos aqui, nós tivemos em São Paulo participando de um evento, trazendo aí o que é de mais moderno na parte de tecnologia, de gestão de condomínios, as tendências, e a gente sempre procura estar se atualizando para trazer para os nossos clientes aqui em Marília o que é de mais moderno e mais atualizado. É legal, né? Porque a MC3 ela traz esse diferencial, né? Ela cuida de toda a parte, né? A parte administrativa, né? E essa parte também, né? Dos facilities, né? Essa parte da segurança. É muito legal, né? Engloba tudo, a tecnologia. Então fica muito mais fácil, né? Você consegue, numa empresa, estar concentrando tudo isso, né, Rodrigo? Sim. É até algo que alguns síndicos falam que é mais fácil quando vai resolver um problema, resolve como um lugar só. Exatamente. Porque os problemas acontecem, né? Então, assim, como lá nós conciliamos todas as questões administrativas, facilities e tecnologia, então não tem para onde escapar. Se tiver algum problema, é centralizado lá e a gente acaba resolvendo. Nada daquele, liga pra esse que vai te mandar ligar pra esse, que vai mandar ligar pra esse. Acaba causando, né, transtorno. Aí fica aí nas questões tecnológicas, eu bem sei que aí empurra. Não, mas é que teve outro aqui e mexeu, é que outro fez isso e mexeu, e nunca acha o a dono, culpa é daquela empresa, não minha. Eu até perguntei pra Marília um dia, né? Eu falei, Marília, tem BO? Todo dia. Nós somos especialistas em resolver BO. É assim mesmo, Rodrigo? É assim mesmo. Porque viver em condomínios, ele tá suscetível a ter conflitos, né? Sim. É algo que é uma coletividade, bem como o Rodrigo já tinha falado anteriormente. Você morar num condomínio, você tem que estar disposto a seguir regras, a seguir regimentos, que muitas vezes quando você mora numa casa na rua, você não está sujeito a isso, né? Questão de horário limite para fazer barulho, questão de você parar seu carro na sua vaga corretamente, você não pode de repente usar uma outra vaga, ou parar o carro fora da sua vaga. Então existem regras. E nem todo mundo, às vezes, assusta um pouco, fala, mas
tanta regra, né? Mas assim, para morar em coletividade tem que ter regra, não tem como, senão as coisas não fluem, né? Então a nossa preocupação enquanto administradora é fazer com que essa convivência seja a mais saudável possível, que as pessoas vivam bem em condomínio, porque os condomínios de hoje são projetados para serem clubhouses, com uma série de espaços coletivos, né? Não só academia, que era uma coisa que tinha no passado, mas hoje em dia tem muito mais espaço, né? Quadras poliesportivas, academia, piscina, sport bar, né? Então a gente tem coworking, né? Que é uma tendência, né? Coworking para trabalho. Então tudo isso vai gerando mais espaços onde todas eles têm regras, né? As pessoas precisam se adaptar a essas regras. Então nós, como administradores, estamos lá para dar esse suporte para o síndico na gestão do condomínio e tá ajudando que a convivência seja a melhor possível no condomínio. Muito obrigado, Rodrigo Pereira. Eu que agradeço o convite. Rodrigo Oliveira. Obrigado. Muito bom estar com vocês aqui nessa manhã. Muito obrigado. Obrigada, gente. Então a gente chega ao fim de mais um Vida em Condomínio. Provavelmente Marília estará aqui no próximo, né? Então não, fiquem tranquilos que a gente vai a gente vai sumir. Mas a gente se encontra então no próximo Vida em Condomínio daqui 15 dias e a gente segue com a programação da Jovem Pan Marília. Você ouviu na Jovem Pan Marília Vida em Condomínio, com Marília Matos Castanheira. Realização MC3, Gestão de Condomínios e Jovem Pan Marília.